O que é o racismo? O racismo pode ser considerado um preconceito ou discriminação de um indivíduo por uma comunidade, instituição ou por um próprio indivíduo de um determinado grupo racial ou étnico, muitas vezes minoritário ou marginalizado. Quais são os tipos de racismo? Racismo institucional. Este é um ato discriminatório que se reverba dentro das corporações e instituições públicas ou privadas, como por exemplo em ambiente de trabalho ou até mesmo escolar, quando qualquer membro desse sistema institucional tem a sua honra ferida por um terceiro, atingindo quaisquer características, sejam elas físicas ou étnicas. Racismo estrutural. Esta é uma forma perigosa de preconceito, pois este é de difícil percepção. Trata-se de práticas, hábitos, situações e discursos nos costumes de uma sociedade que contribui direta ou indiretamente para a segregação ou preconceito contra determinados grupos sociais, afetando, na maior parte do tempo, minorias sociais e étnicas. O racismo pode se manifestar de diversas formas e em vários lugares, na escola, faculdade e trabalho, como quando uma pessoa é excluída de um grupo social devido à sua tonalidade de pele, ou quando a pessoa é desfavorecida também por causa de alguma característica física que a diferencia da maioria dos alunos. Por exemplo, nas vezes em que uma autoridade de sala trata os alunos de forma diferente e negativa, em muitos momentos, com base na cor de sua pele. Entrevista. Bom dia, tudo bem? Eu vim aqui te entrevistar porque eu soube que você sofreu uma situação de racismo. Você poderia contar um pouco mais pra gente? Posso sim. Eu me lembro de ter uns 8 anos e eu era bem tranquila, mas teve uma época em que eu comecei a ter um desvio comportamental em casa, o que preocupou muito minha mãe, porque eu era uma criança bem tranquila. Então, ela me levou em um psicólogo infantil para saber o porquê que eu estava tendo esse comportamento. O psicólogo me ajudou a entender que esse comportamento estava sendo gerado pelo jeito que a professora me tratava no colégio. Ela era bem grosseira, sempre me colocava para baixo. Nunca me elogiou igual eu elogiava meus colegas. Mesmo eu sendo uma menina muito dedicada. Sempre me colocava como a que causava tudo de errado dentro de sala e acabava me sentindo muito desvalorizada. E não entendia o porquê desse tratamento desigual. Foi então que a psicóloga disse para minha mãe que eu estava sofrendo racismo no colégio. A solução que a minha mãe optou na época foi de me retirar do colégio. Uma de suas lembranças. Como a escola reage diante dessa situação? Olá, boa tarde. Eu gostaria de saber qual o posicionamento da escola diante dessa situação. Primeiramente é inadmissível nos dias de hoje um adulto ter uma situação como essa, né, de destratar um aluno, seja ele criança, adolescente, enfim, em função da sua raça. Então, assim, eu acho até chato esse assunto ser tratado, uma vez que isso não deveria mais existir. Não existe cor, não existe raça, existem pessoas. Partindo de um adulto, de um professor, na minha opinião, é pedir a saída do professor. Algumas expressões racistas. Algumas expressões do idioma, como feito nas coxas e da cor do pecado, são consideradas racistas. Feito nas coxas faz referência ao tempo da escravidão, em que as telhas de argila da casa grande tinham como molde a coxa dos escravos, e como o formato do corpo variava de pessoa para pessoa, as telhas não tinham padrão, dando a impressão de serem mal feitas. Já a da cor do pecado é utilizada como forma equivocada de elogio, pois remete também ao tempo da escravatura, onde era considerado pecado ser negro. O alto clero explicava a escravidão como um castigo divino para justificar aquele sofrimento. Como denunciar? Ao sofrer ou presenciar qualquer caso de racismo, procure o setor policial mais próximo ou disque 100 ou 190 e faça sua denúncia.